Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. RELG11, o RELG 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, eu mudei a forma de apresentação dos vídeos, né? Eu tô gravando diretamente a tela. Comenta aí pra nós aí se você acha que ficou melhor assim. Os membros que têm acesso antecipado aos vídeos estão trazendo feedback positivo. E aí comenta pra nós aí o que você acha dessa nova forma de apresentação. A gente aqui vai falar do RELG. Hoje ele tá depreciado, ó, sendo negociado a R$ 49,00 na data que eu gravo o vídeo. Esse dividendo aqui ele é distorcido porque se a cota cai, o dividend yield tende a aumentar, né? Ele está sendo negociado a um PVP de 0,41, está com quase 60% de desconto. É um fundo com liquidez baixa, abaixo de 100 mil. Para mim, já é uma liquidez assim que é preocupante até para pequenos investidores, então é um ponto de atenção que tem que ter aí. Ele tem negociado na média de 82 mil por dia. E nos últimos 12 meses, é um fundo que desvalorizou 23% aí, a cotação despencou muito. O que a gente observa? Ele é um fundo de base 100, tá? Mas desde que ele veio ao mercado, ele já veio depreciando. Então ele veio depois da situação pandêmica, que foi março de 2020, ele foi lançado ali no final de 2020, dezembro, mas já veio abaixo do 100, ó, sendo negociado na faixa de R$ 92,00. E de lá para cá só despencando, né? Ficou um tempo a 80, ficou um período ali a 70, esboçou uma recuperação no final de 2022. No final de 2022, o mercado estava esboçando uma recuperação antes das eleições, né? Então esse fundo volta para quase R$ 90,00, mas voltou a despencar, ficou lateralizado a R$ 70,00 e desde fevereiro do corrente ano para cá, o fundo desaba de R$ 70,00 para atualmente mais ou menos R$ 50,00. Então teve uma queda muito grande, né? Aqui a gente consegue ver algumas informações básicas do fundo. Então a gente vê que ele é um fundo do setor logístico, ele é para público em geral, ele é de segmento híbrido, apesar de só ter galpões logísticos, ele não tem prazo de vencimento. Aqui essa taxa desse site não costuma colocar gestão, tá? Então vou desconsiderar e dentro do relatório a gente acaba vendo isso com mais exatidão. É um fundo com mais de 7.600 cotistas. Olha só o quanto que esse fundo está depreciado. Ele é de base 100, os seus imóveis hoje valem 121 e ele está sendo negociado com todo aquele desconto, né? O último rendimento anunciado foi de 70 centavos, mas a gente vai ver que esse fundo está passando por uma polêmica, que por enquanto, e nessa toada que ele vai indo, pode ser que até o meio do ano, até o final do ano, esse fundo não distribua mais dividendos, né? Temos que aguardar para ver sobre isso aí. Ele tem mandato híbrido, ele pode ter outros ativos caso ele queira. É um fundo de tijolo, a gestão é ativa. Na data que eu gravo o vídeo, ele está com vacância de 12% e ele possui ali mais de 1.300.000 cotas. E é um fundo que possui um patrimônio de 162 milhões. Também é assim, é um fundo pequeno comparado com os pares, né? Comparado com o mercado. Então, novamente, a gente vê os descontos do fundo. Isso aqui a gente já acabou vendo, né? E aqui a gente consegue ver o seguinte, eu tô tirando ultimamente, só tô colocando algo que é mais ou menos semelhante. Então eu tirei o Ibovespa, o Small, o IVVB, a gente está colocando o RELG comparando com o IFIX, que é o mais sensato, e comparando também com o IDIV, que é o índice de dividendos, querendo ou não, os fundos imobiliários dá para se comparar. Nesse quesito, desde 2018 para cá, o que não dá para comparar tanto, deixa eu até reduzir aqui para 2 anos, que fica um pouco mais justo, né? Nos últimos 2 anos, o IDIV vem ali próximo de 7% mais ou menos. O IFIX está praticamente zerado nesse período. E aí o RELG ele vem com a rentabilidade negativa de quase 40%. Principalmente a rentabilidade é por causa da depreciação das suas cotas, né? Então um fundo que despencou muito. Quando a gente coloca no universo maior, você vê que como o prazo é maior, o índice de dividendos aí, ele saiu aí superior a 60% no período. Enquanto que o IFIX no período está ali próximo de 20%, né? Aqui a gente consegue ver sobre os dividendos do fundo. Então é um fundo, de novo, por ser base 100, quando ele entrega ali na faixa de 70 e poucos centavos aqui, seria um fundo que estivesse entregando um yield de mais ou menos 0,7. Mas como ele está muito depreciado, aí você vê que o yield dele dá alto, né? É como se fosse um yield na faixa de 1%, 1 ponto alguma coisa. Então os últimos dividendos, ele chegou de entregar ali quase R$ 1,00. Ficou a 80 centavos durante algum período. Durante ali o mês 11, ele despencou para pouco mais de 20 centavos. E aí os últimos 2 dividendos anunciados foram ali de 70 centavos. Então você observa o seguinte, 7 de março ele pagou 14 de março. Nós já estamos, na data que eu gravo esse vídeo, já é 1º de maio, tá? Ele está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência.
Então, na data que esse vídeo está sendo gravado, ó, você pode ver que não tem anúncio de abril e também já não tem anúncio de maio. Os 2 meses subsequentes ele já não pagou dividendo e, infelizmente, acho que isso vai acontecer por mais tempo, tá? E mais embaixo a gente vê um gráfico de média de dividendo do fundo. Lembrando de novo, que é porque o fundo está descontado. Para quem comprou esse fundo na base 100, o prejuízo é grande, ele não está tendo todo esse yield. Agora, para quem comprou o fundo com esse desconto, aí passa a ter esse yield médio aqui, ó, 0,6, 0,9, por volta de 1,20, e agora ele assentou-se aí, ó, mais ou menos na faixa de 1,10, 1,7 aí de dividend yield, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Volta e meia a gente recebe algumas doações. Saibam que isso é de primordial importância para a gente, ajuda demais. Muito, muito obrigado. Eu tenho 2 canais aí que contam com o clube de membros. Se tornando membro aí a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês é o valor inicial. Você tem diversos benefícios que, além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Mais uma forma de apoio financeiro ao nosso trabalho. Aqui a gente tem 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. São e-books com linguagem simples, de fácil entendimento, fácil aprendizado, que eu acho que pode agregar bastante para o investidor iniciante e até mesmo para quem já tem uma certa bagagem. Considere comprar esse e-book aí para você presentear você mesmo, um amigo, um parente. Você vai nos ajudar imensamente com essa aquisição. Eu agradeço de coração. Eu presto consultoria / mentoria e volta e meia no privado as pessoas me procuram, né? E o que eu noto é que, sejam os mentorados, sejam os membros do canal e até mesmo os inscritos, eles possuem bastante dificuldade na hora de diversificar, montar uma carteira diversificada, né? Então, nesses e-books, eu trago ideias, insights, dicas de como montar uma carteira diversificada. Então, é mais uma forma aí que eu vejo que o e-book pode agregar e ajudar bastante. Caso vocês queiram adquirir esses e-books até o final de maio, com o cupom AMU20, você vai ter ali 20% de desconto. Caso você opte por comprar os 2 juntos até o final de maio, com o cupom AMU30, você vai ter ali 30% de desconto. E comprando os 2 juntos, o segundo vai ser aí ali com 60% a 70% de desconto. Saiba que isso nos ajuda imensamente. Eu não poderia deixar de agradecer. Manassés não fez uma doação aí pro Pix do canal. Muito obrigado. Saiba que isso é de primordial importância, tá? E independentemente do valor, tá, pessoal? Qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Gostaria de agradecer imensamente ao Alexandro. Gente, qualquer membro do canal, fique à vontade para me chamar no privado lá do Telegram e na medida do possível eu vou esclarecer, vou te tirar dúvidas, tá? Pode ficar tranquilo e pode chamar que eu estou 100% à disposição. O Alexandro ó, é membro Diamond aí, renovou o clube de membros dele. A Jade aumentou o seu nível para nível Silver. O Antônio é nível Bronze aí, muito obrigado. O Alexandro foi lá no canal Amufiagro e aumentou o seu nível lá, agora ele se tornou membro Gold lá. O Frank Mesquita é membro Bronze e o Adriano é membro Silver lá no Amufiagro. Muito, muito obrigado. E esse foi um pedido de membro. O Carlos Eduardo falou, Amu, tem como fazer uma leitura do Helg 11 aí? Tá aqui, obrigado. Então, membro, atualmente eu estou tentando focar e atender todos os pedidos de membros e depois eu vou ver se eu consigo atender algum pedido aí dos inscritos do canal aí, tá bom? Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. E aí o que a gente observa? Aquilo que eu falei de taxas lá que não mostrava, aqui mostra. Então a gestão é 1% e quase 0,21, 0,175 de administração. E inclusive recentemente a gestão falou o seguinte, não é que eles abriram mão da taxa, mas a gestão optou por suspender a taxa e futuramente eles vão e recebem esse acumulado que eles estão deixando de receber. Tudo isso para tentar contribuir e amenizar aí toda a problemática que o fundo vem passando. Como eu já falei lá atrás, o fundo está 2 meses sem distribuir rendimentos, né? Então aqui ele fala o seguinte, ó, resultados de março. Em março, o fundo teve como resultado 96 centavos e não será distribuído para viabilizar opções de cumprimento das obrigações financeiras, da alavancagem. Então a alavancagem agora está cobrando um preço caro desse fundo aqui. Vamos à frente aqui, a gente vê outras informações um pouco mais interessantes. Agora aqui a gente vai ler todas essas informações aqui para vocês, para estar mais ciente aqui do que a gestão veio falar. Então olha só.
Conforme comunicado ao mercado, publicado no dia 4 de abril, o fundo não distribuirá rendimentos no mês de março com o objetivo de viabilizar opções para o cumprimento de suas obrigações. Para melhor compreensão do cenário atual e do racional por trás da estratégia de não distribuição de dividendos, é necessário fazer uma retrospectiva de alguns eventos do fundo, políticos e macroeconômicos. Antes de eu continuar, é o seguinte, para mim, a REC é uma ótima gestora, ótima. Mas o que é o ponto negativo na minha humilde opinião? A gestão costuma fazer alavancagens agressivas e costuma também fazer emissões abaixo do valor patrimonial. Então, esse tipo de situação são situações pelas quais eu, particularmente, não me sinto tão à vontade assim de investir nessa gestora. Fora isso, a gestora é muito transparente. Isso é um ponto muito positivo deles, tá? Mas eu particularmente não gosto da gestão em razão dessa história de ficar emitindo abaixo o VP. Então, vamos lá, ó. Conforme fato relevante publicado no dia 4 de dezembro de 2020, o fundo celebrou um contrato de compra e venda do ativo Lógica Massari com o Banco Santander, através de uma compra a prazo corrigida pelo CDI, num momento de taxa de juros baixas. Na época, o CDI chegou a bater 2%, né? A compra a prazo tinha por objetivo aproveitar a oportunidade com um grande potencial de melhoria de aluguéis, com a premissa de que as parcelas futuras seriam pagas com novas captações de recursos. Então, desculpa o linguajar, mas eles contaram com o ovo no bumbum da galinha, né? Então, o que acontece? Acharam que ia fazer novas captações e o mercado virou e fechou as janelas de oportunidade para novas captações. Entre a aquisição do imóvel e março de 2023, houve mudanças profundas no cenário político. E que chegou a ser 2%, né, para 13% a taxa Selic. Então, com certeza, isso afetou drasticamente esse fundo aqui. Continuando, ele fala: a principal solução para a quitação das obrigações do fundo passou a ser a venda de ativos. E, alternativamente, o reperfilamento da obrigação. Sendo assim, o fundo contratou, conforme fato relevante, em 23 de setembro de 2022, a Colliers, para tentar ajudar aí na venda dos ativos. Apesar dos esforços empregados e da gestora, e de haver negociações em curso, a atual conjuntura também impactou negativamente a negociação de imóveis, fazendo com que nenhum dos ativos do fundo fosse efetivamente vendido até a presente data. Então, assim, cada vez mais as situações parecem estar agravando, né? Conforme fato relevante do dia 26 de outubro, o fundo conseguiu realizar uma operação de adiantamento de aluguéis para quitar a obrigação que vencia em dezembro de 2022. A captação de recursos no montante de 13 milhões foi realizada através da cessão onerosa de 95% do fluxo de recebimento dos aluguéis de contratos de locação. Então, assim, eles fizeram mais uma antecipação, fizeram mais uma alavancagem, né? Ofereceram aí os aluguéis futuros, levantou um dinheiro. Então, mais um fator para piorar um pouco mais, né? O custo foi de CDI mais 3, com a opção do credor de pedir o vencimento antecipado da obrigação em novembro de 2023. Então, em novembro de 2023, pode ser que eles peçam para liquidar esse ativo aí. Considerando que ainda não foram concretizadas as vendas dos imóveis, as condições desfavoráveis e as conversas em andamento com o Banco Santander, ele tem 58 milhões de dívida lá com o Santander, cujo vencimento será em dezembro de 2023. A gestão entende que a retenção de dividendos para pagamento do principal, se aprovada em Assembleia dos Cotistas a ser convocada, será a melhor decisão para preservar o interesse dos cotistas e a saúde financeira do fundo. Mesmo suspendendo o pagamento de dividendos, já a gente vai ver o que representa mensalmente, ainda assim não seria suficiente para ele arcar com toda essa dívida aqui que ele teria que pagar até o final do ano, viu? Então, veremos como é que vai se desenrolar as cenas dos próximos capítulos. Em continuidade aqui ele fala um pouco, né? Eu não vou nem destacar muito nisso aqui para vocês, mas eles falam o seguinte: ressaltamos que o resultado distribuído do mês será incorporado ao valor patrimonial do fundo, podendo ainda ser distribuído tão logo ocorra eventos de liquidez. Destaca-se que a equipe da REC continua empenhada para tentar realizar a venda de ativos no segundo semestre. Ele vai tentar liquidar integralmente os 13 milhões aí da antecipação do crédito que ele fez. Nesse mês, ele gerou um resultado de 1,10 e isso aí acabou ficando acruado aí ao patrimônio do fundo. E como eu disse, essa parte que eu não vou ler, qualquer coisa vocês pausam o vídeo aqui e dão uma olhada com atenção. Então aqui a gente vê o seguinte: como é que compõe o patrimônio do fundo? Hoje, 97% do patrimônio são imóveis, 227 milhões. Ele tem ali quase 1 milhão em renda fixa. Isso aqui
Não dá para saber com exatidão cada um desses percentuais aqui, tá? CRI, 3 milhões, ele tem um CRI, 3 milhões e meio. Outros ativos, 2 milhões e 400. Então ele tem um ativo de 234 milhões. Contudo, como o fundo tem alavancagem, ele tem aí, ó, 58 milhões da compra daquele ativo. E tem agora mais 12 milhões, quase 13 milhões, que foi o CRI que ele teve que gerar para antecipar recursos para pagar uma parcela vencendo aí, né? Então, o total de dívidas do fundo é 71 milhões. Quando você tira esses 71 milhões do total ali, ele cai para o patrimônio líquido atual de cento e poucos milhões que a gente viu lá atrás, tá? Só tirar um do outro aqui a gente vê o total. E assim, poxa, isso aqui, gente, ó, 71 milhões dá mais de 30%, como ele colocou aqui, ó, 31% de alavancagem. Então, só que o problema da alavancagem é que não é uma alavancagem casada, né? Não é uma alavancagem que os recebimentos vão pagar a dívida que foi feita. Se fosse algo nesse sentido, o fundo não estaria passando por tudo isso. Porque seria uma forma de pagar mais parceladinho, mais com calma, né? Mas a forma como foi estruturado foi muito mal feito, na minha humilde opinião. O fundo foi com muita água ao pote, né? Foi com muita sede, água ao pote. Foi com muita sede ao pote. Então o relatório tem sempre uma defasagem. A gente já vê que ele não pagou em março, não vai pagar em abril, né? E aí a tendência de rendimentos aqui vem caindo, até o fato de zerar os rendimentos. Uma coisa que eu sinto falta nesse fundo é falta de transparência para dizer o quanto que cada um dos devedores do fundo representam frente ao patrimônio. Então aqui a gente vê o seguinte, o fundo tem 5 imóveis, ó. O imóvel de Cotia, acho eu, que representa 18%, o Extrema 11%, Camaçari quase 50%, o Reclog Queimados 12% e o Contagem aí 8,1%. 40% dos imóveis são de padrão A, mas são imóveis antigos, tá? E ele tem 60% de seus imóveis de padrão B, que é uma coisa já imóveis velhos, tal. No final do vídeo eu vou mostrar a imagem desses imóveis. 77% dos seus contratos, né, os seus imóveis, quando corrigem, são corrigidos pelo IPCA e 23% são corrigidos pelo IGPM. Aqui a gente vê que o fundo possui 12% de vacância atualmente, né? Tá com quase 88% de taxa de ocupação. E aqui ele fala como é que cada um dos seus imóveis estão representando aí. Onde estão localizados esses imóveis? Ele tem imóveis ali na Bahia, Minas, São Paulo, acredito eu que seja Rio de Janeiro. Com certeza, aqui tá a legenda, né? São Paulo, Cotia, Extrema, Camaçari, Queimados, Minas. Aqui ele fala quanto que esses imóveis estão ocupados ou não, né? O cap rate dessa compra, o que teoricamente essa compra gera para o fundo, e o CRI que ele possui de quase 3 milhões e meio. E os prazos de vencimento dos seus contratos, etc. A gente vai ver isso aqui com mais exatidão. Agora note, tá? Cotia, ele tem um único inquilino, New Space. Extrema, ele tem 2 inquilinos, que é essa máxima que é a Rinode e a Multilaser. Camaçari, ele tem vários inquilinos, ó, Velog, DEC Minas, Transparaná, IBL. Só que o que eu sinto falta é que ele não diz o quanto que cada um desses inquilinos representam do portfólio. E isso é importante saber, tendo em vista que vai que um desses inquilinos sai do portfólio. Então, além de toda a problemática que esse fundo enfrenta, ele ainda tem essa problemática aqui, ó, em 12 meses vai vencer 30% dos contratos. Gente, em um ano, é curtíssimo prazo, né? De um ano a 2 anos, vai vencer ali mais 18% dos contratos, e acima de 2 anos, mas ele não diz quanto, então vou considerar que é 2 anos e pouquinho, vence ali 53% dos contratos. Então é complicado. Ele diz aqui o quanto cada um dos inquilinos representa do setor, ó. 40% é de tecnologia, 11% de cosméticos, 16% de saúde. Então ele tem uma boa diversificação por setores da economia, o que é positivo, né? Mas o que a gente observa aqui? Aqui é a DRE do fundo, ele mostrando o que ele juntou de valores, e aí aquilo que eu falei para vocês, ó, poxa, receitas de aluguel, 1 milhão e 400. E aí, ó, teoricamente, contábil, tá? Contábil não, caixa, regime caixa. Em março ele apurou 1 milhão e 200. Cara, em 10 meses ele apuraria ali, sei lá, 12 milhões, 13 milhões. Talvez seria o suficiente só para liquidar o CRI que ele antecipou, mas aquela despesa de 58 milhões seria inviável, mesmo se ele não pagasse dividendos até o final do ano. Isso porque março ainda foi acima de fevereiro, acima de janeiro. Então isso aqui, ó, essas despesas financeiras do fundo de 854 mil, isso impacta muito o fundo. Então note que ele apurou 1 milhão e meio, 854 mil despesas, então o resultado é como se fosse apenas 529 mil. Quando tira ainda as taxas do fundo, cai para 443 mil. Então, o resultado líquido mesmo é só 443 mil. Então, complicado. Vamos ver como é que o fundo vai conseguir se comportar no decurso do prazo aí, né? E aqui, assim, aquele ponto que eu falei para vocês. O que é que os ativos estão aqui, né?
quanto que esses ativos geram de receita. Eles têm gerado aí uma média de R$17 por metro quadrado por mês de receita. 480 mil, 380 mil, 160 mil, 130 mil que cada um desses ativos geram. E aqui a gente vê um por um dos devedores, ó, com imagens e tal. Vamos lá, o REC Log Cotia, um único inquilino é o New Space. Esse galpão tem um contrato atípico que vai até 2032, menos mal. Tá aqui imagens do imóvel, né? Então agora vamos lá em cima pra gente ver esse REC Cotia aí, né? Então o que a gente observa? O Cotia aqui em cima, ó, ele representa para o fundo 18% do portfólio. Então, ó, um único inquilino, ele está representando para o portfólio 18%. Lógico, ele tem contrato longo, atípico, mas se esse inquilino sair do ativo, pode impactar 18% das receitas do fundo. Então, isso para mim deveria ser algo transparente por parte do fundo e infelizmente ele não traz. Qualquer coisa você teria que olhar um por um e tentar adivinhar isso, tá? Então, olha aqui, ó. Continuando, ó, eu vou pular esse aqui, daqui a pouco eu volto nele. Ó, esse Log Camaçari tem 4 devedores. Ó, Vlog, DEC Minas, Transparaná, IBL. Só que assim, inicialmente não fica muito claro o quanto que cada um representa. Isso aqui é mais de 40% do portfólio. Então aqui tá mais ou menos distribuído se cada um for 10%. Agora vamos supor que um tem aqui cerca de 30% desse portfólio. Então ele já vai representar ali mais uns 30% do patrimônio do fundo. Então é algo complicado, viu? E aqui a gente vê mais ou menos os imóveis que o fundo possui, o padrão dos imóveis, o padrão B, padrão A. Então não é nada de ótima qualidade, né? E teoricamente não são muito bem localizados, são imóveis assim, até assim, mais antigos, né? Ó. Padrão B+, ó, não é um imóvel tão recente. Isso aqui aí, padrão A, já é um imóvel um pouco mais novo, né? Então a gente vê um por um dos imóveis que o fundo possui, os 5 imóveis que ele tem aí, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RELG são somente essas informações. Eu gostaria de pedir humildemente, né? Por favor, nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sino. Ajude-nos a crescer esse canal, é de primordial importância. Comenta para nós aí. E aí, o que você achou a respeito do RELG? Você gostou das informações trazidas? Bastante cuidado que esse fundo, eu acho, tá? Que ele ainda vai cair mais. Até o final do ano, acho que esse fundo pode cair para valores menores ainda. Eu acho que por ele ficar sem pagar dividendos, ele não está conseguindo vender ativos, não sei. Acho que esse fundo ainda vai ser severamente impactado. Eu não tenho ele, não tenho interesse de ter. Eu acho que tem muito mais ativos aí, mais seguros que esse fundo aqui, né? Então, o fato de eu não gostar, de eu não ter, não significa que ele seja ruim e não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Mufinfra já conta ali com 236 inscritos. E o canal Mudicas entrou em contagem regressiva. Dos 1000, só faltam 58. Já estamos com 942. Vá lá no canal Mudicas e se inscreva. Ajude-nos a chegar nos 1000 inscritos. Muito obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Ó. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, que ajuda demais. Eu agradeço de coração todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer e reiterar. Muito obrigado de coração vocês que apoiam de todas as formas. Obrigado você que apoia gratuitamente o nosso trabalho. Saiba que eu sou imensamente grato, tá? Obrigado vocês que apoiam financeiramente o nosso trabalho. Vocês que fazem doação pro Pix. Vocês que são membros do canal. Saibam, vocês têm carregado esse canal nas costas. Muito obrigado por toda a ajuda, toda a colaboração de vocês, tá? E obrigado também vocês que apoiam o nosso canal também adquirindo os e-books. Sabe que tudo isso são situações que contribuem muito, né, para o nosso trabalho. Eu agradeço de coração. Eu vou ficando por aqui. Eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!